Olá, meus amigos, tudo bem? Professor José Humberto aqui com vocês, falando sobre a SAF do Vasco, dessa disputa societária entre a 777 e o Vasco Associativo. O controle e a liminar desse controle da SAF será julgado amanhã, sobre isso que nós vamos falar. Se liga no vídeo, pessoal. Bem, meus amigos, é um imenso prazer estar aqui com vocês, professor José Alberto, falando hoje sobre a SAF do Vasco. Se você gosta desse tópico, acompanha o Vasco da Gama no aspecto jurídico, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, compartilhe esse conteúdo. Bem, pessoal, o julgamento da liminar será amanhã, que será feito pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Sobre isso que nós vamos tratar aqui, as diversas possibilidades. Pode acontecer aí nesse julgamento, passar um cenário aí para vocês, do que nós estamos, e o que poderá acontecer nesse julgamento. Veja só, nós sabemos que a SAF do Vasco tem dois sócios, ou dois acionistas, um é a 777, outro é o Vasco Associativo. A 777 era controladora, mas por fatos aí que todos nós já conhecemos, possibilidade de insolvência da 777, divergência entre sócios, o associativo ingressou em primeira instância pedindo para que assumisse o controle dessa SAF, pedindo de forma liminar, uma decisão liminar. Foi deferido na primeira instância, alterou o controle da SAF, hoje é do Vasco Associativo, na figura do Pedrinho, que é o presidente do associativo. Perfeito. Essa decisão foi objeto de recurso, é o que está no tribunal. Quando chegou no tribunal, um juiz, que lá chamamos de desembargador, foi nomeado, ele analisou o recurso da 777, no sentido de cassar essa decisão, suspender esses efeitos da decisão de primeira instância, para devolver a ela, 777, o controle da SAF. É importante lembrar que nesse recurso há um pedido liminar também, liminar recursal, vamos colocar assim, e o desembargador tem que dar uma decisão de imediato, ou seja, mantenho a 777 ou mantenho o Vasco Associativo. O desembargador, nessa decisão liminar recursal, manteve o Vasco Associativo no controle. Não julgou o recurso, ele ainda será apreciado. Ou melhor, o mérito ainda será analisado, e não somente por esse desembargador, relator, que chamamos, mas por outros dois desembargadores, a composição dessa turma, para que não haja uma votação de empate, né? Teremos aí 3-0 ou 2-1. Bem, o que irá a julgamento amanhã, dia 11 de julho. Essa decisão do desembargador, que manteve em liminar recursal o Vasco Associativo no controle, ela pode ser combatida. Há um recurso para isso, chamado de agravo interno. Esse agravo interno, ele será objeto de julgamento amanhã, no que toca a essa decisão liminar do recurso, e será decidida não só por esse relator, que já se manifestou favorável ao Vasco Associativo, mas também pelos outros dois desembargadores. O que estará em decisão e análise amanhã é quanto a essa liminar recursal, que vai dizer o seguinte: olha, mantenho por hora essa decisão do juiz de primeira instância, Vasco Associativo no controle, ou reforma a decisão, transferindo o controle para a 777, como já estava anterior à ação judicial. É isso que será analisado. Esse julgamento, em regra, ele é virtual, mas será, ao que parece, de forma presencial. Isso dará oportunidade para que os advogados, tanto da 777 quanto do Vasco Associativo, possam se manifestar, proferir o que chamamos de sustentação oral, expor ali de forma oral aos desembargadores as razões do recurso. Vasco Associativo defendendo o seu lado, 777 também defendendo as suas razões. Então, logo proferidas essas sustentações, o relator, que é quem ordena, vamos dizer assim, o processo no tribunal, proferirá o voto. Bem, o voto pode ser no mesmo sentido do que ele já decidiu quando o processo chegou ao tribunal, ou seja, de manter o Vasco Associativo no controle dessa SAF. Bem, pode ser que isso aconteça, né, para que ele mantenha uma linha de decisão. E será, então, dada a palavra para os outros dois desembargadores, que podem concordar ou discordar do voto desse relator. Vamos considerar que um
ou os dois desembargadores votem favoráveis à manutenção, ao que o desembargador relator já decidiu, manterás o Vasco Associativo no controle da SAF. Vamos considerar que os dois demais desembargadores votem contra, teremos 2-1 favorável a 777, já alterará o controle da Vasco SAF para 777. Percebam que nós temos aí dois cenários possíveis no que toca a liminar recursal, de ou manter o Vasco Associativo como controlador ou alterar, né, nesse momento, para 777. Veja, pessoal, é uma decisão liminar no recurso. No recurso, ok? Liminar no recurso, porque esse mesmo recurso será ainda julgado por esses mesmos desembargadores. Essa decisão amanhã é somente da liminar recursal, decisão de urgência, mas o recurso ainda será julgado por esses mesmos desembargadores, mantendo o que decidirão amanhã ou alterando essa decisão. Nós não sabemos o que entenderá o tribunal nesse julgamento de amanhã. Isso, verdade, que nós temos observado aí é que, pelos elementos de prova, tudo leva a crer que a 777 está com dificuldade em comprovar a solvência, a estabilidade da empresa, vamos colocar assim, para que dê suporte à função de controladora do Vasco SAF. Ou seja, de conseguir fazer a gestão dessa sociedade, da SAF do Vasco, sem colocá-la em risco. E muitos até entendem que já não há clima mais para 777 no Vasco da Gama, tanto que se fala em tentar fazer uma negociação dessas ações da 777 junto com ela, claro, para um terceiro, até mesmo que a ACAP está lá, né, nesse controle da 777, não, que parece, não há interesse em permanecer no segmento do futebol ou no Vasco da Gama, mas é um ativo que eles possuem. Para um ativo é importante receber por ele. Pessoal, alguns vão perguntar sobre a arbitragem. Ela já foi instituída, está transcorrendo, e essas decisões do tribunal aqui, elas, quando chegarem lá na arbitragem, os árbitros poderão manter a decisão judicial, poderão reformar essa decisão ou poderão modificá-la, isso mesmo, ajustá-la. A lei de arbitragem permite isso. Essa decisão não acontecerá agora, porque a questão está sob júdice aqui do Poder Judiciário. Naturalmente, a arbitragem vai aguardar o que será decidido, já que é uma questão de urgência, liminar, cautelar, vamos colocar assim, para que estabilizada seja decidida lá pela Câmara Arbitral da FGV. Enfim, o que nós temos de possibilidade é isso. Quero ouvir vocês aqui nos nossos comentários. O que vocês acham? Qual deve ser o resultado do julgamento amanhã? Favorável ao Vasco Associativo ou a 777? Você acha que é o Vasco? Bota Vasco. Se você acha que é a 777, coloque a 777, podendo, claro, fazer outros comentários, e se tiver dúvida, o professor José Humberto vai responder aqui para vocês. Então, independente aí da sua posição, boa sorte no julgamento. Vamos tentar aqui, junto ao tribunal, verificar se vai ser transmitido online esse julgamento. Se for, o professor José Humberto tentará aqui disponibilizar para você. Bom, grande abraço, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.